Olá, boa noite, Mário Divo. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar. Carol, nossa convidada, já está aqui. Deixa eu adicionar a Carol. Não estou conseguindo adicionar a Carol. Espera aí. Vou tentar de novo, Carol. Carol, veio. Agora foi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Antes de eu te apresentar, quero dar boa noite aos presentes e quero falar, né, do nosso lançamento aqui do Live On. Hoje é o nosso primeiro programa, nossa primeira live, a Live On Jornada ABMN ESG, né? E também é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu tô achando que eu tô só com a cabeça aqui. Peraí que eu vou me reposicionar. Acho que melhorou agora. Acho que melhorou. E a gente escolheu hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente para dar o lançamento, né? Para dar o nosso start na nossa Live On ABMN ESG. E a gente vai falar sobre um tema muito atual, super relevante, né? Que é o marketing consciente, promovendo a sustentabilidade ambiental. Então, primeiro eu queria me apresentar, antes de apresentar a Carolina. Eu sou Renata Mondelo, sou membro da BMN e sou a CEO da Diversa Comunicação, que é uma consultoria de comunicação voltada para a realização de eventos sustentáveis e para estratégias de comunicação para a sustentabilidade. Hoje eu vou entrevistar a Carolina Aragão. Ela é diretora de inovação e impacto na ProNatura International, que é uma organização não governamental que está aí há mais de 36 anos trabalhando para solucionar problemas sociais, ambientais e econômicos ao redor do mundo, né? Mas antes de começar com a Carolina, eu quero falar um pouco sobre a jornada ABMN ESG, tá? Que é um projeto que acabou de surgir aqui na ABMN, a partir do lançamento, né, do nascimento de um comitê técnico de sustentabilidade. Carolina faz parte desse comitê, inclusive, e foi uma demanda de mercado, né, que vai ter uma série de atividades dedicadas a explorar, a integrar os princípios da agenda ESG com a comunicação e com o marketing. Então, a partir de agora, vocês vão começar a receber aí muitas informações sobre lives, mentorias, eventos, videocasts, né, entre outros, sempre com essa temática da agenda ESG relacionada com o marketing e como é que a gente faz, né, essa integração entre ética, transparência, direitos humanos, comunicação, venda, né, fazendo aí com que o caminho do marketing seja cada vez mais ético possível, né, mais ético e responsável possível. Agora sim eu vou apresentar a Carol. A Carol, ela é mãe de 2 filhos, ela é ex-atleta bicampeã mundial, que depois vai ter que contar isso também pra gente. Ela é especialista em estratégia de marketing e inovação em sustentabilidade. Administradora com especialização em Business Sustainability Management pela Universidade de Cambridge. Possui cursos especializantes nos setores de marketing de causa, mediação de conflitos, entre outros. Atualmente, ela é diretora de inovação e impacto da ProNatura International e ela é responsável pelas estratégias de posicionamento e de crescimento em escala de impactos. Tudo bem, Carol? Tudo bem? É até legal a gente ouvir, né? Parece até que É uau, né? É uau, né?
É você. Obrigada pelo convite, de verdade. É uma honra, primeiro, estar dentro desse projeto, fazer parte desse projeto, estar dentro dessa associação, junto com o Pronatura. Foi uma ótima oportunidade, muito bem-vinda, e algo que desde o início da carreira corporativa eu venho trazendo como um princípio básico, né? A gente começou a nossa conversa antes da live, eu falei, nossa, eu poderia sentar num café com a Renata e ficar eternamente conversando, porque são os mesmos princípios, e eu acho que esse é o lado bom, que o mercado começou a entender que não é uma bandeira de mas uma forma de trabalhar para todos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, a gente fala de sobrevivência, né? A gente não está mais falando do mico-leão-dourado, da baleia, da floresta, não. A gente fala de sobrevivência. E o que a gente está vivendo, né? Não que a gente acabou de ver, porque permanece, né? Que a gente viu, estamos vendo no Sul e no mundo, né? Ontem, 50 pessoas morreram de calor, literalmente, né? Morreram de calor na Índia. Então, é bem estranho. Parece que a gente negligenciou um pouco a verdade inconveniente, as verdades inconvenientes, né? A gente foi deixando a conversa fluir e, de repente, não tem mais o que fazer, a gente tem que correr muito atrás. Hoje, o próprio secretário-geral da ONU, num evento do Dia do Meio Ambiente no Museu de História Natural de Nova York, ele deu alguns recadinhos pra gente, né? Do tipo, nós não somos os dinossauros daquela era passada, nós somos os meteoros, né? Então, é mais ou menos o que a gente está fazendo, toda essa consequência, né, do mundo foi o que a gente fez, e a gente precisa repensar tudo de novo, e esse assunto nunca mais vai parar, né? Por isso que é bom, a gente ficaria horas conversando, porque esse assunto consciência é um caminho sem fim. Uma vez que a gente toma consciência de algo, né, a gente não consegue mais voltar atrás. Mas antes de eu te fazer a primeira pergunta, chegou aqui uma boa notícia, tá? Uma boa notícia para os nossos participantes, que é uma promoção, literalmente uma promoção que vai acontecer hoje até a meia-noite, e que é o seguinte: se você, pessoa física, quiser entrar de associado na ABMN, tem uma promoção para você hoje com 20% de desconto na sua assinatura. Então, basta você entrar no site www.abmn.com.br, entrar na seção membresia, ir em pessoa física e inserir um código mágico de desconto, que é o ABMN ESG 20, ABMN ESG 20. Tá valendo até meia-noite, ok? Então vamos lá, eu vou começar aqui o nosso papo. Primeiro, eu queria conhecer mais o trabalho da Pronatura, né? A Pronatura está aí há 36 anos no mundo, trabalhando o impacto, trabalhando a diferença, o comportamento. Então, antes da gente começar a conversar, eu queria entender o trabalho da Pronatura e o que você tem feito dentro da empresa. Bom, o Pronatura, eu sempre fui uma fã do Pronatura, na verdade. É o Marcelo de Andrade, que é o fundador do Pronatura. Ele está há 40 anos falando sobre o que para ele parecia óbvio desde sempre, que é esse desenvolvimento econômico sustentável, e que agora a gente está vendo como uma necessidade de sobrevivência humana. Mas ele está há 40 anos falando sobre isso, foi super premiado por todas as agências internacionais mais reconhecidas. Ele está falando disso muito antes do cunho sustentabilidade existir, né, do termo sustentabilidade existir. E o Pronatura é uma agência de desenvolvimento econômico sustentável, porque o Marcelo sempre entendeu que não existe sustentabilidade sem trazer o lado econômico junto. A gente não consegue uma perenidade, uma visão macro. Eu não consigo uma perenidade de uma sustentabilidade ambiental e social se não tiver uma economia sustentável para conseguir fazer um equilíbrio disso tudo. Nós, quanto sociedade, não vivemos sem economia. Logo, ela é parte intrínseca do meio no qual vivemos. Então, não dá para eu falar só de meio ambiente, não dá para eu falar só de impacto social, sem cuidar do desenvolvimento econômico de forma consciente, sustentável, responsável. Então, o Pronatura está há 40 anos fazendo exatamente isso. Ele vai nas regiões, ele vai, é ótimo, né? Muitas vezes somos convidados, muitas vezes mapeamos oportunidades, temos uma relação. A Pronatura já atuou em mais de 60 países nesses últimos 40 anos.
O Pranatura tem uma fase de... são raríssimas organizações que fazem isso. O Pranatura fez quando começou, por seu conselho diretor, pediram que ele fizesse um plano de negócio de 50 anos. E a cada década tinha uma meta específica. Agora, nessa quarta década, chegou a fase de escala. Olha, planos de negócio mudam a cada 6 meses, né? Mas eles seguem firmes. Não existe mais longo prazo. Pessoa Não, da época do longo prazo. mas a visão... no médio e longo. Mas a visão futura deles é inacreditável. Eu falo, antes de eu entrar no Pranatura, o Marcelo foi meu advisor, eu tinha uma empresa antes, e ele era meu advisor. Eu falava, eu não ligava para o Marcelo para saber o que eu faço agora. Eu ligo para o Marcelo para saber o que vai acontecer lá na frente, que eu não faço a menor ideia, nem ninguém sabe, porque ele costuma ter essa visão futurólogo, muito apropriada. Ele tem uma visão estratégica macro, socioeconômica muito boa, então ele consegue entender para onde estamos indo. Logo ele fala, se vamos para esse lugar, vamos cuidar dessa forma que vai ser melhor. Então, a Pranatura chega em locais de vulnerabilidade socioambientais e ajuda a fazer o que, na verdade, a gente deveria fazer em vários níveis de organizações diferentes, seja governamental, seja empresas corporativas, enfim, sejam ONGs, que é olhar o cenário macro, entender as cadeias de valor que poderiam ser desenvolvidas melhor, ajudar a desenvolver, mapear e desenvolver essas cadeias, e quando elas se desenvolvem, então seja cadeia agroextrativista, seja turismo, seja, enfim, cadeias de empreendimento que poderiam ser desenvolvidos naquele local, respeitando a cultura local e o meio ambiente local, porque senão vira aquela cultura colonizadora, né? Eu acho que isso aqui é melhor para você, chego aqui, imponho o que tem que ser feito e aí nada anda, na verdade, porque é feito para as pessoas, né? Que é o famoso pelas pessoas, para as pessoas e com as pessoas durante o processo. E isso não é uma coisa, um processo rápido, né? São muitos anos de projeto, então tem fases. Tem a fase de mapeamento, entendimento das cadeias que podem ser potenciais de desenvolvimento econômico, mapeamento também socioantropológico da cultura, da cultura local, das comunidades locais. Quando passa disso, vai para a fase de desenvolvimento de piloto. Então, você pega aquela cadeia que você desenvolveu, que você melhorou a produtividade, e você cria um projeto piloto com as comunidades, prova o conceito de que dá certo, eles conseguem produzir mais, conseguem gerar economia, conseguem aumentar o desenvolvimento econômico daquela região, e aí você traz o mercado financeiro para junto disso. Quando você traz o mercado financeiro com um modelo de negócio de grande escala, porque aí passa a ser interessante para o mercado financeiro olhar isso como negócio. Porque desenvolvimento econômico sustentável é negócio. Quando a gente fala de sustentabilidade feita na estratégia do negócio, ele vira algo que faz sentido financeiramente também. Então, o lado bom do Pranatura, o Marcelo sempre fala que ele tem duas coisas. Ele tem muito know-how, então ele conhece e tem acesso aos principais... não aguento essas que ele tem acesso aos principais especialistas internacionais, desde a academia, as grandes universidades, mais de 400 universidades parceiras do Pranatura pelo mundo, que já fizeram inúmeros projetos com Pranatura. Então, ele traz o know-how muito bem, porque ninguém sabe de tudo sozinho, né? A gente sabe que ESG e sustentabilidade é um mundo, então ninguém sabe de tudo. Você precisa trazer parceiros. O Pranatura, ele tem essa metodologia e ele, dependendo da região, ele acopla da região, da cadeia produtiva e tudo mais. Ele acopla com parceiros específicos para conseguir trabalhar dentro do projeto. E a verdade é que cada fase do projeto tem uma necessidade específica, uma demanda específica, né? E as empresas, obviamente, entram junto. Então, você tem, por exemplo, vamos supor, uma mineradora entra numa região para explorar. Mineradoras não vão deixar de existir do dia para a noite. Elas existem, fazem parte da nossa sociedade e das nossas demandas quanto sociedade. Mas como elas existem enquanto empresas, elas podem existir de forma mais sustentável. Então, elas vão deixar um impacto naquela região social e ambiental. Como elas saem daquela região e deixam aquela região independente economicamente, com segurança social, com segurança ambiental? É esse projeto de longo prazo que a gente atende, sabe? E meu papel hoje é olhar para todos esses projetos, todos esses potenciais projetos que tem no Pranatura e parcerias, e ajudar com a escala, porque eu trago muito a visão de dar escala para os impactos positivos com tecnologia.
Então, hoje chegam até a Pronatura inúmeros projetos do mundo todo com inovações incríveis e a gente vê como tem muita solução incrível para todas as questões quase. E como implementar isso? Porque muitas vezes essas soluções elas estão meio isoladas, né? Então a gente vai conectando. E vai conectando pontos, conectando aos projetos. Se não conecta especificamente no nosso projeto, a gente conecta a outras iniciativas. Parceiros que vocês conhecem que podem ser que sejam relevantes, claro. E é assim que você vai construindo uma rede saudável, né? Sim. E eu acredito nas redes, né? Assim, eu acredito que tudo funciona em rede, principalmente no mundo de hoje, né? Você tem algum projeto que você gostaria de destacar da Pronatura hoje no Brasil? Hoje a gente está fazendo um projeto incrível lá na Amazônia, numa cidade chamada Juruti. É no Pará, quase Manaus. A gente esteve recentemente lá e eu fui lá para conhecer. E é muito legal você ver o poder das instituições locais também. E a gente estava falando sobre a importância de comunicação. Como é importante um plano de comunicação sustentável. Quando a gente fala isso, é para falar com todos os stakeholders envolvidos, né? Você tem o objetivo de falar com a comunidade e uma forma de falar com a comunidade, porque a comunidade tem o objetivo dela específico, uma demanda dela. Você tem e ela tem que entender que você está chegando e ambos vão ganhar. Né? Quer dizer, quando você chega e não faz junto com a comunidade olha para você e ela desconfia das suas intenções, né? Então, a primeira parte do plano de comunicação é justamente essa integração, né? É esse trabalho de conhecimento, né? E de ir junto, né? Vamos juntos. A primeira coisa é a escuta, né? A gente fala que o primeiro passo de comunicar é escutar, é muito escutativa, mas depois, quando você monta o plano de comunicação, tem um plano de comunicação para a comunidade, para as instituições parceiras, institucionais, para as instituições que vão ser parceiros operacionais naquele local. Tem quase uma regra de governança de comunicação para cada stakeholder específico, né? Então, quando você tem também, mesmo a empresa que é parceira, que contrata o projeto, dentro dela também tem a diretoria, os parceiros institucionais dessa empresa que querem outro tipo de comunicação, até eles. Tem a comunicação que é para engajar também o pessoal corporativo que trabalha ali dentro, os funcionários que querem se engajar com a causa, mas tem que ter uma forma de comunicar até eles. Então, a comunicação é fundamental em qualquer projeto de sustentabilidade para você engajar, para gerar retorno para a empresa. Né? As pessoas falam que sustentabilidade às vezes não traz retorno. Não, peraí, só vamos arrumar direito. Você não entendeu onde nós estamos. Mas, enfim, vou começar, né, a conversar com você falando sobre o novo consumidor, Carol. O novo consumidor, ele mudou, ele é muito diferente, né? Hoje ele pensa em produtos e marcas que são mais sustentáveis, ele pensa em produtos e marcas que entenderam a coerência dessa decisão, né? E eu queria o que você tem visto assim de mais impactante em relação a marcas e consumidores, essa relação entre um e outro, o consumidor provocando a marca, né, obrigando praticamente a marca a mudar o seu comportamento, a pensar nos seus processos de produção com mais responsabilidade. O que você tem visto e o que você gostaria de dividir aqui com a gente? Honestamente, eu acho que são blocos, né? Tirando o chapéu consumidor e falando um pouco, acho que são dois chapéus que a gente usa para falar sobre, né? Como consumidora, você sempre quer que a marca se envolva com você, né? Se envolva com seus valores e princípios. Então, quando ela destoa muito do que você acredita e do que você está vivendo na pele, porque hoje também as mudanças climáticas estão fazendo a gente vivenciar na pele, a gente sente mais e demanda mais das marcas. Então, como você falou, quase que obriga as marcas a se movimentarem. Por outro lado, já há alguns anos, a gente sabe, quem trabalha já sabe que há um bom tempo isso seria uma demanda quase que obrigatória, mesmo que não legalmente, mas obrigatória moralmente quase, e como estratégia de marca. A gente sabe que também teria toda mudança, toda transformação exige muito, por exemplo, especialistas. É óbvio que o mercado não tinha muitos especialistas. Não era uma matéria que tinha abundância nas universidades.
e não tinham cursos múltiplos sobre isso. A gente teve um boom de curso online pós-pandemia. Antes da pandemia nem tinha, e o acesso era muito via as universidades que também não tinham muito curso de sustentabilidade. SG ainda termo depois, é uma virada principalmente ali, né? Então, muitos estão aprendendo ainda, o Carolina, fazendo, né? Porque assim, na pandemia a gente viu aí as gerências de diversidade, né? As pessoas se especializando em direitos humanos, todo o checklist, né? Do E, do S e do G. E as pessoas, né? Os profissionais foram fazendo, os postos foram, né, sendo criados, né? Uma gerente de clima. E a gente que vinha de comunicação, né? Que vinha. Exatamente. Tem os comitês, né, de diversidade se formando. E eu acho que a gente ainda está assim, né? Está no tentativa e erro, isso aqui funcionou, isso aqui está funcionando. Tá um pouco assim, mas tudo funciona dessa maneira, né? O começo é sempre assim, né? E que bom que a gente começou, né? Eu acho que tem que ter calma, sabe? É isso, acho que o que eu queria trazer é calma, porque isso faz parte do processo. Você teve também um boom de greenwashing, mas não necessariamente porque a empresa ou a agência queria enganar e queria... Muitas vezes porque nesse processo de transformação do mercado, você tem que também entender que teve esse monte de mudança, sabe? De comunicação, mas eu gosto muito disso aqui de impacto, então eu vou começar a trabalhar com isso enquanto eu vou aprendendo aqui. E, obviamente, essas pessoas não vieram prontas. E aí, alguns deslizes aconteceram, e isso não é passando, como o povo gosta de falar, passando pano para greenwashing, não é isso. É olhando de fora, entendendo o processo. A minha perspectiva talvez positiva é que daqui para frente, como o mercado aqueceu bastante, a gente tenha cada vez mais qualidade nessa comunicação. Teve um sapateado de é obrigatório fazer isso, então todo mundo vai falar sobre diversidade, sobre inclusão, toma aqui agora um compromisso, mas o compromisso não está conectado com a campanha, que não está conectado com a estratégia. Passado o desespero de fazer um checklist de que comuniquei ali o que me demandavam, eu acho que a gente começa a ter mais qualidade agora nessa comunicação e na estratégia das empresas. Passa um alvoroço e aí a poeira baixa um pouquinho, o mercado começou a amadurecer mais e a minha esperança é que ao invés de retroagir, a gente ande com mais qualidade. Tudo bem você dar um passo para trás para compreender melhor como comunicar. Algumas marcas erraram, ficaram com medo de falar, mas aí o medo não vou falar mais disso. É como vou falar sobre isso com calma. Eu tenho uma expectativa de melhoria agora em qualidade. Eu acho que a gente conseguiu ganhar escala. O mundo inteiro fala sobre sustentabilidade. Como eu também tenho. Acho que a transparência, né? Isso que você está falando sobre tenho que comunicar, eu preciso falar, eu preciso ser transparente. O como é que de vez em quando a gente ainda vê que existe aí alguma confusão. Né? Mas a necessidade da transparência, acho que a comunicação... Eu trabalhei 10 anos numa mineradora, né? Então, como você citou esse exemplo da mineração, quando eu olho para trás, nossa, como a gente estava engessado, como a gente estava iludido, como a gente não sabia o certo que estava falando ou fazendo, né? Eu creio que hoje essa empresa que eu trabalhei, ela faz muita coisa diferente, né? Foi muito penalizada por situações complicadas e acidentes, enfim. Mas, de fato, não existe mais espaço para aquele comportamento ou para aquele tipo de comunicação que comunicava mais ou menos, que não falava algumas coisas, que não incluía o funcionário, né? O colaborador em algumas pautas que ele é a peça fundamental. Quer dizer, algumas decisões eram tomadas sem incluir a peça fundamental, né? Sem considerar pessoas que eram muito importantes e que tinham aquela vivência e que poderiam entregar ali para a gente até a solução, né? Mas é isso que você está falando, a gente está evoluindo, né? Estamos evoluindo. Eu acho que o profissional de sustentabilidade, ele tem, como a gente estava falando, um caráter um pouco diplomático, sabe? A gente tem que saber comunicar e falar a língua do stakeholder que for, seja a comunidade, seja o especialista, seja o financeiro, seja o mercado financeiro. Investidor que vai lá questionar cada investimento que você fizer. E a gente tem que, na linguagem de cada um,
mostrar o quanto a sustentabilidade é estratégica para qualquer um deles, sabe? Então, e ter muita calma, como eu falei, porque não adianta ter a cultura que hoje se vive na internet de que binária, sabe? Ou você é maravilhoso e é um deus, ou você é terrível, você não vale nada e você errou pro resto da vida, porque eu acho que você trouxe muito bem, Renata, que é sobre transparência. E a transparência e você conectar com os valores e princípios e tudo mais é sobre o tempo. E isso significa que não adianta eu estar numa fase, como você falou muito bem antes, em que eu não comunicava direito, eu não falava direito, e de repente, porque está num boom de sustentabilidade, eu quero comunicar a perfeição. Ninguém é perfeito, muito menos as empresas, que são organizações feitas de pessoas. Então, ninguém é perfeito. O que eu vou fazer? Vou comunicar com transparência e compromisso, né? Que aí eu consigo falar, olha, estamos nesse estágio aqui, mas nos comprometemos a fazer isso porque está dentro dos nossos valores. Como a gente vai fazer isso? Vai ser dessa forma, com esses parceiros aqui, porque ninguém sabe de tudo, ninguém faz tudo sozinho, porque aí eu acho que sim é humanizar as marcas. E até então dá a possibilidade do erro também, sim, né? De assumir um erro, e né? puxa, Coisa que a gente não queria, a gente não comunicava o erro. Exatamente, você não comunica o erro e aí você gera desconfiança. E no mundo de hoje, para você humanizar a marca e dar a mão para o cliente, para o parceiro, seja quem for, você precisa de transparência. A transparência não é a perfeição. Não é você chegar... É como eu falo... Quem trabalhou com consultoria fala assim, você vai nesses eventos que tem e aí, obviamente, sobem os diretores todos, sentam lá para falar das grandes maravilhas, né? E a gente fez isso, a gente fez aquilo, fez não sei o que lá. Mas você sabe que o mundo não é tão perfeito assim. E aí, quando talvez tenha uma marca que fala, a gente fez isso tudo, mas temos esse ponto aqui que queremos conseguir conquistar porque a gente tem essa meta. Tem alguma outra organização aqui que quer vir junto comigo, né? Nossa, essa marca ganha um valor agregado enorme, sabe? E ela vira um movimento, ela deixa de ser só um pitch de marca, né? Ela vira um movimento. Então, eu acho que esse caráter da transparência para a humanização das marcas é super importante na sustentabilidade. A gente conhece bem, né, o E, o S e o G. Eu acho que assim, o E está mais em voga, digamos assim, né? Não só pela questão da crise climática, mas também sobre a questão da emissão dos gases de efeito estufa, a própria nomenclatura, né? Não fala mais lixo, hoje a gente fala resíduo, né? Porque a gente quer dar vida útil aos produtos. E quais são os desafios em relação ao S e ao G? Eu acredito que os desafios são, na verdade, semelhantes, sabe? Mas primeiro que, falando do G, ele não é o pop, ele não é o popular que todo mundo gosta de ver, ele não tá muito, ele não aparece muito nas marcas e produtos, mas ele é a base de tudo, né? Que é como se faz as coisas. O G, que é a governança, que no final das contas é como se fosse protocolos e políticas internas. Não queria usar esse termo, por isso eu falo como queria usar um termo mais simples, mas é, na verdade, um passo a passo de como aquela casa anda, né? Como ela faz as coisas, o que tá certo para ela, o que não tá certo, como vai lidar com os parceiros, como vão escolher projetos, como vai lidar com os aportes financeiros dos projetos. Decisão, na verdade, né? Eu acho que o G tinha até que estar na frente, né? Porque, na verdade, é a partir do G, né? A partir do G que tudo acontece. Não adianta uma marca dizer que ela faz tudo sobre sustentabilidade, porque ela não faz, porque não dá. Tanto que quando você vai para as ODS, que são 17 ODS, o que o Pacto Global sugere é que você chegue no máximo a 5 de escolha por central, estratégica, porque nenhuma empresa faz tudo. Óbvio que ela vai ajudar um pouquinho ali, um pouquinho no outro, mas nenhuma empresa faz tudo. E aí eu acho que a governança é fundamental para dar um olhar estratégico para a sustentabilidade. A partir do momento que ela está de fato na governança da empresa, passando pelo RH, passando por todas as áreas, passando pela comunicação, tem projetos de governança de comunicação, como comunicar, isso é para ajudar, porque a sustentabilidade ela está intrínseca e ela é transversal a toda organização. Então, todas as áreas da organização, o ESG e a sustentabilidade passa por ali. Óbvio que os profissionais não precisam saber como. Se você tem uma governança bem desenhada, ela ajuda e facilita todas essas áreas e todos os profissionais. Pergunta hoje
para os profissionais de todas as áreas das empresas se eles gostariam de saber que no projeto que eles fazem, eles geram algum tipo de impacto positivo. A grande maioria vai falar assim, claro, eu só não sei como fazer isso aqui, mas eu adoraria. O primeiro passo disso é governança. Então, eu acho que a governança está em tudo. E quando eu falo no social, eu olho para o social, eu acho, obviamente, que projetos de curto prazo, assistencialistas, eles são importantes em momentos específicos, né? A gente vive num país de muita desigualdade social, a gente tem diversas crises e catástrofes, como está acontecendo agora no Sul. Mas até para esses momentos, a gente precisa ter o assistencialismo, que ajuda pontualmente, e a gente precisa ter projetos de longo prazo. Então, acho que o grande desafio no social é esse olhar que talvez eu tenho uma percepção que culturalmente o nosso país não está acostumado a compromissos e comprometimentos de projeto de muito longo prazo, sabe? A gente tá. Até porque é comum também, porque dá uma ansiedade você ver um resultado, as pessoas. O ser humano quer um resultado. Então, acho que o grande desafio do social é fortalecer as instituições, fortalecer as parcerias entre as instituições. Não necessariamente você tem que criar novas e novas instituições. Tem um monte de ideia incrível. Você precisa fortalecer essas parcerias e entender que projetos de longo prazo são tão urgentes e importantes quanto projetos de curto prazo. Que eu acho que, no geral, isso fica um pouco mais para o governo. E a minha visão é que o governo muda de 4 em 4 anos. Sendo esses 4 anos, eles têm uma série de demandas, né? Internas. E aí não cabe aqui trazer. Mas muda muito. Longo prazo, um projeto de 10 anos de transformação de uma região, só quem pode fazer isso são ONGs e empresas. Porque o governo ele faz isso, mas muda muito o interesse ali dentro, dependendo do que acontece. Então, ou as organizações, ou as empresas, ONGs e instituições dão a mão para fazer esses projetos de longo prazo que realmente geram mudanças sustentáveis. Nenhuma mudança sustentável, de fato, é feita de um ano para o outro. Você ajuda, mas você precisa continuar ali nessa corrente. E deixar um legado, né? Acho que deixar esse legado. O projeto de longo prazo, ele te deixa um legado de sustentabilidade, das pessoas poderem gerar renda, se capacitarem, né? Quer dizer, irem com as suas próprias pernas, serem protagonistas das suas próprias vidas, né? E, de fato, é isso que você fala. É óbvio que a gente precisa do assistencialismo, ele imediatamente resolve muitos problemas, mas se a gente não chega ali, olha para aquele problema, olha para aquela comunidade, pensa nas consequências, né? A gente está fazendo mais um projeto, a gente está enxugando o gelo e a gente vai sair de lá e deixar as pessoas da mesma maneira como a gente encontrou aquelas pessoas, né? Sem esse horizonte, né? Sem esse horizonte de melhoria, de crescimento, né? E, no geral, os projetos de longo prazo, eles trazem desenvolvimento econômico. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico de alguma região, a gente fala também de impulsionar as empresas. Então, para você entender como a longo prazo, isso é e deveria ser um grande objetivo das empresas quanto ao investimento de perenidade delas, investir no desenvolvimento, seja na sua região, local ou outros, mas é uma demanda corporativa também. Eu entendo dessa forma, sabe? Se você olhar só para curto prazo, você vai fazer só aquele que também é importante, mas vai fazer um evento de voluntariado corporativo, social, e vai ser muito legal, porque é legal, gera engajamento, gera aprendizado, gera uma série de coisas incríveis, mas parar só ali é quase um desperdício, sabe? Para a própria empresa, para a marca, enfim. Eu acho que grandes investimentos são feitos a longo prazo. Você falou do E, falou do S, falou do G e falou de comunicação, né? Então, já que a gente está falando aqui de marketing sustentável, a gente sabe que a comunicação no marketing, ela trabalha, né, nesse viés da sustentabilidade, a questão de rótulos, de informação, campanhas informativas, campanha de engajamento, incentivos à mudança de comportamento, né? A gente vê muito marketing sustentável trabalhando nesse sentido. Que mais você traria, né, como contribuição do papel assim do profissional de marketing que está ligado na marca sustentável? Eu acho que tem um desafio que é a saída do verde, sabe? Um pouco. Eu acho que
a sustentabilidade, ela está em todo e qualquer serviço e produto. Alguém escreveu uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta aqui, Mário Divo. Eu fixei aqui a pergunta Mas dele. a gente lê depois com calma. Eu já Mas eu acredito que o grande desafio é entender que a sustentabilidade está em tudo. E não necessariamente você precisa ser aquela marca, vou falar um linguajar mais comum, eco-chato militante, sabe? Não é isso. Ela simplesmente está intrínseca na forma como você conduz e faz as coisas. Não é virar aquela... Eu acho que a sustentabilidade, ela tem, em geral, um caráter meio chato, complexo e caro. E tem que desmistificar isso, sabe? Tem que simplificar a sustentabilidade, deixá-la intrínseca nas coisas. Eu acho que aí a gente vai ter um super ganho de escala. Quando deixar de ser taxativo, quase que uma mãe, e aí falando da mãe aqui, que a gente fala o dia inteiro, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Atenção o tempo inteiro, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faça assim, não faça sabe. Porque isso quase que deixa as pessoas assim, sem respirar, sabe? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu acho que quando a gente conseguir trazer mais leveza na comunicação e deixar isso de uma forma mais natural para os serviços, para os produtos, dentro da governança das empresas, dentro da cultura realmente das empresas, a gente vai ter uma comunicação mais leve e vai atingir uma escala muito maior. É quase como falam da educação positiva, sabe, para criança. Ao invés de falar não, traz para ela um caminho de uma forma leve, sabe? Eu acho que a comunicação tem que beber um pouco dessa água da educação positiva. Eu enxergo um pouco assim. Bacana. O Mário Divo, da BMN, também ele está fazendo a seguinte pergunta: como se pode interpretar nos dias atuais o alinhamento das áreas de marketing à agenda ESG no âmbito de pequenas e médias empresas? O que fazer estrategicamente para acelerar esse alinhamento? Eu amo pequenas e médias empresas. A gente hoje, com a Natura, a gente olha muito para grandes, mas eu acho que como uma história de empreendedorismo que eu tive, eu amo pequenas e médias empresas e eu acho que pequenas e médias empresas têm um poder de mercado, mudança cultural absurdo, porque pequenas e médias empresas são uma grande escala cultural, porque elas estão em tudo que é lugar e você tem milhões de pequenas e médias empresas. Obviamente, as grandes comandam os produtos que estão espalhados para todo mundo, que atingem todo mundo. Mas pequenas e médias empresas têm um poder de comunicação muito mais direto com o consumidor, porque, no geral, elas têm um consumidor que é um pouco mais leal a ela, porque tem aquela troca. É uma rede menor, mas uma rede com maior proximidade, sabe? Então, eu acho que nesse âmbito, no geral, uma rede que tem valores e princípios ainda mais alinhados. Então, eu acho que as pequenas e médias empresas têm um potencial absurdo. Como elas podem fazer isso? Eu não sei se você já viu aquele o Canva, né? Que é o Canva de modelo de negócio, modelagem de negócio. Eu adoro coisas práticas assim para sair do... Porque muita gente sonha com um negócio. Eu tô aqui... O empreendedor nunca tem tempo de fazer as coisas, de fazer um plano estratégico muito grande. Ele não tem tempo porque ele tá correndo atrás de pão de cada dia. Ele joga nas ondas, né? Aquele Canva eu acho maravilhoso porque ele é prático. E aí, quando a gente vai para questões práticas, eu olho aquele Canva e falo: meu Deus, cadê o impacto nessa estratégia? E aí eu sempre trabalhei por muitos anos aplicando isso em pequenas e médias empresas. Fiz o meu Canva próprio, trazendo impacto para dentro da estratégia. E que eu acho que eu sugiro para isso todo pequeno e médio empreendedor, ele deveria, pelo menos anualmente, revisitar um Canva desse. E vai ser rápido, vai ser por um dia só. Eu tenho certeza que vai trazer algum insight que mude a perspectiva para ele, sabe? E aí, quando ele olha para esse dia, ele não precisa, de novo, fazer o mundo. Ele pega uma causa que esteja intrínseca já ao que ele faz, que seja natural para ele como valores e princípios, e começa. Começa devagar, começa. Não tenta ser o perfeito em tudo, não tenta ditar regras, porque eu acho que é um aprendizado, sabe? Então, eu revisitaria esse olhar. Por que eu falo do Canva, do modelo de negócio? Porque quando você faz isso, você olha a empresa como um todo. Você não está só fazendo um plano de comunicação para aquela pauta específica. E aí, senão a pessoa vai, faz um calendário anual e fala: hoje é meio ambiente, hoje é oceano, hoje é não sei o quê. E aí ele faz só aquela comunicação disso. Ele não envolve de fato nisso. Quando ele faz um Canva e ele olha a empresa dele inteira, ele fala: nossa, eu podia comunicar melhor, eu podia
ter dentro da minha estratégia essa causa aqui que faz muito sentido para mim e vou usar ela no meu marketing, vou usar ela. Então, quando eu pensar na minha estratégia de venda, eu vou usar isso de alguma forma, na minha comunicação, e aí eu vou me apropriar disso e transformar isso, ao invés de um post comemorativo de uma data, num movimento. O movimento envolve, sabe? E aí eu acho que vale muito a pena. E a causa transversal, né? E factível, né? Quer dizer, ela vai abarcar a empresa como um todo. Você vai falar daquele tema para o teu fornecedor, você vai falar para o seu colaborador, você vai falar para a comunidade onde você atua, né? Para ganhar, inclusive, uma coerência do que você está falando. Né? Eu acho que é um passo factível e viável para todo pequeno e médio. Não adianta você criar, tem milhões de coisas que você pode fazer, mas dá um primeiro passo viável e factível que você vai sentir engajamento, que você vai sentir mudança. E procurem parceiros. Uma coisa que eu acho super importante que procurem parceiros que podem potencializar a sua comunicação, parceiros de ONGs que trabalham com esse tipo de causa que você for escolher, porque não precisa ser caro trabalhar ou levantar uma bandeira, levantar um movimento no que você faz. Precisa ser estratégico, não caro. E aí, com a parceria, você consegue avançar em muita coisa. Você consegue ter maior visibilidade, você consegue ter maior engajamento, você consegue trabalhar de forma mais eficiente. Porque se você faz tudo, você não vai ser o bonzão de gerar o impacto final. Você precisa de um parceiro para isso. Então, eu acho que parceria e visão estratégica da sustentabilidade nesse todo, como negócio, eu acho que é o grande caminho. Vamos falar de impacto. Você falou bastante de impacto. Eu ainda percebo que as pessoas têm muita dúvida do que vem a ser o impacto, né? Eu acho que é uma palavra que está muito na moda, né? Eu tenho visto muitas empresas colocarem impacto, inclusive no seu posicionamento. Mas, de fato, eu às vezes desconfio. Será que é impacto mesmo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Principalmente seu trabalho, né? Você trabalha na área de impacto, né? Então, assim, como é que se mede impacto? E queria exemplos em diversos tipos de negócio. Impacto, no final das contas, se você fala assim, é tudo, né? Porque como indivíduo, você acordou, levantou, escovou o dente e gerou impacto. Todo mundo gera impacto positivo e negativo. Não vem com essa de, eu sou 100% sustentável. Ninguém é. Porque vai achar que uma empresa vai ser. Então não adianta vir cobrando também horrores como se todo mundo tivesse que ser 100% sustentável. Porque o teto de todos nós é dividido, porque a gente vive num meio ambiente, numa sociedade. A gente tem que tentar reduzir isso ao máximo possível. É óbvio que é muito difícil você metrificar isso. Porque você tem vários níveis de impacto. Você vai medir de uma empresa, água, luz, energia, no final das contas, né? Hoje o carbono é uma grande medida de impacto, porque você deu uma unidade universal um pouco para falar sobre impactos gerados. Você transforma a água, energia, tudo você vai gerando. O impacto social você vai conseguindo transformar. Agora até biodiversidade vai entrar também. E aí isso vira um impacto negativo, um impacto positivo. E você consegue ter uma unidade de ativo para falar sobre esses impactos. O problema é que isso ainda, para a maioria, é uma massa meio cinzenta, né? Porque sustentabilidade é um mundo, aí você vai tentando compactar em uma unidade específica de impacto. Mas carbono você não mede, não toca, né? É algo intangível. Então é um pouquinho mais complexo das pessoas entenderem, gera um pouquinho de ansiedade, de insegurança, que é, na verdade, o que a gente vê no mercado de carbono hoje, que é esses altos e baixos, mas a gente sabe que é algo também inevitável, que é um mercado de um potencial absurdo. A gente tem trabalhado muito com a questão também, quer dizer, qualquer um nesse meio hoje vai passar por carbono. Já ouviu falar sobre neutralização de carbono, já ouviu falar sobre grandes impactos. Tem projeto, por exemplo, hoje, porque o carbono ele passa a ser uma possibilidade de você tentar mitigar os impactos negativos gerados, tá? Então é importante você... Uma coisa que eu vejo, Carolina, por exemplo, calculadora, né, de gases de efeito estufa. Depois você faz a conta e você vai comprar fundos. Até que ponto isso é confiável? Em que nível que a gente está? Eu vejo que existe ainda muita dúvida, né? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, eu não confio
nessas calculadoras, eu não tenho coragem de pagar para uma floresta, para uma árvore que está lá e eu não estou vendo. Como é que eu tenho certeza que isso está acontecendo? Como é que eu sei que... eu sei que a gente ainda está patinando aí, né, em legislação a respeito disso. Então, como é que a gente se protege, né, e faz a coisa certa também? Eu acho que, assim, a gente está patinando em legislação, mas também não é simples. O nosso país é um país continental e é um país visado pelo mundo inteiro na temática carbono. O Brasil tem um potencial de ser o grande líder global. Então, isso é complexo, porque você tem que proteger a região ao mesmo tempo que você dá a potência que ela tem para crescer, para se desenvolver. Então, não é simples. Eu imagino que para legislar isso esteja realmente sendo bastante complexo. Então, a gente ainda está patinando aí na legislação, mas o mercado internacional está voando. E o mercado voluntário de carbono, que é o que vai independente da legislação, porque o mercado segue o seu caminho muito bem, obrigada. Tá seguindo. Sobre a segurança, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, as pessoas questionarem, eu acho muito positivo. Significa que elas já estão dentro do mercado. Se elas estão questionando é porque elas já ouviram falar sobre, já estão pensando sobre, já entendem que elas são corresponsáveis sobre e que elas têm que fazer algo sobre aquilo. Elas só não sabem se esse é o caminho certo. Aí a comunicação é tudo. É tudo, né? Tudo. E aí a comunicação, aí eu volto, não é só comunicar. Como é que eu dou segurança? Comunicar, beleza, eu posso engajar, mas eu tenho que comunicar uma transparência que vai dar segurança. O que vai dar segurança? A governança, as parcerias institucionais, a estratégia, como eu faço isso. É isso que dá segurança. Então, as tecnologias também têm ajudado bastante, tá? Porque quando você está fazendo um cálculo de impacto só com seres humanos, obviamente você vai ter um índice de erros maior do que você tem em máquinas e tecnologias e uma inteligência artificial mapeando uma região. E vai demorar mais tempo, então vai encarecer também o processo. Hoje já tem uma visão de mapeamento de potencial de carbono, que você analisa o solo. A Natura tem vários parceiros incríveis disso. Você consegue mapear a região, ver o potencial que ela tem de carbono, em quanto tempo, creditar esse carbono com as principais creditadoras. E aí você tem blockchain também, que é uma dupla segurança para aquele crédito de carbono gerado. Eu acho que para o consumidor, às vezes, ele pode... Eu falo que sobre carbono, o consumidor pode nem entender direito o que significa blockchain, satélite, mas quando você fala para ele, olha só, eu tô com as principais certificadoras do mundo estão certificando isso aqui. Eu tô fazendo isso com essas instituições que são referências do mundo disso. A minha metodologia de cálculo é feita do mais alto nível que já foi verificado atualmente. Parênteses, é óbvio que essa metodologia, com o avançar dos anos da tecnologia, na verdade está avançando tão rápido, provavelmente em 6 meses, 1 ano, já vai ter alterado. Tá tudo bem. Naquele momento que você pagou, aquilo era o que você compensou, aquilo era o melhor que tinha para se calcular e compensar. Não adianta eu ficar sentada esperando assim, a hora que vier um outro, porque depois vai evoluir de novo como tudo. Todo mercado evolui constantemente. O ponto é você estar seguro. E aí, eu sou muito a favor do uso de blockchain, de análise de satélite, de uma transparência de comunicação, como é importante. Às vezes, eu vi algumas iniciativas de algumas empresas que era assim, compensa aqui o carbono, paga. E aí você paga. Não chega para você um relatório, você não sabe aonde foi plantada uma árvore, se é conservação, se é um projeto social. Você não sabe o quanto de carbono, no final das contas, você compensou, o que isso significa, onde está, nem para eu me envolver. Eu queria me envolver com o projeto, não consigo. Então, isso é um queria acompanhar de alguma maneira, né? Você entende que isso é um desperdício para a marca. Isso não é um custo para a marca comunicar. É um desperdício de elo com aquele consumidor que está demandando essa relação com a marca. Eu acredito que a comunicação aí, nessa parte de impactos... Na verdade, a comunicação, como a gente está falando, né? A gente vê que em tudo, para gerar segurança. Porque é o ponto de contato, né? É o ponto de contato que eu tenho com você para te contar o que está acontecendo. É isso. E a tecnologia, você falou aí de satélite, né? Enfim, como é que funciona
tecnologia e inovação, como é que elas estão ajudando a solucionar os problemas relacionados à sustentabilidade? Quando eu comecei a entrar nesse mundo da tecnologia para gerar escala, nossa, minha cabeça é um mundo que você nunca mais volta. Você bota um pezinho ali, é sugado e nunca mais volta. Porque é incrível a capacidade. É impressionante, né? É incrível a capacidade de escala e de velocidade de soluções que a gente demanda para isso. É claro que algumas tecnologias também são potenciais. Assim, é uma ferramenta, né? Essa ferramenta é usada por humanos, no final das contas. E ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal. Historicamente, já sabemos de inúmeras ferramentas e tecnologias criadas que foram usadas para o bem e para o mal. E que marcaram a sociedade tanto quanto os dois lados. Eu acho que as tecnologias, a diferença é que hoje ela está avançando num nível muito rápido e melhor do que isso, ela está avançando num nível que antes ficava restrito a uma bolha e também às corporações. Hoje, vai para todo mundo. Hoje as tecnologias chegam a todos. Então, Vivemos um boom, né, da inclusão digital, né? Óbvio que nem todas as tecnologias, mas a inteligência artificial, principalmente, ela facilitou assim, a novas resoluções, a novos conceitos, novas ideias, novas soluções de uma forma absurda. É óbvio que a inteligência artificial ela vai conseguir fazer. Não, tem pesquisas incríveis. Eu faço parte de uma. Você pode se inscrever, na verdade, todo mundo pode se inscrever, tá? Mas a ONU tem um departamento só de desenvolvimento de inteligência artificial para impacto. E eles têm regularmente uma série de calls, de lives também, mostrando as mais inovadoras e fora as que chegam para a gente também no Pronatura. E é incrível de ver, de você descobrir novas espécies, porque a inteligência artificial detectou que por um barulho específico, ouvido repetidamente numa região específica, você descobriu uma nova espécie de sapo. Você descobriu que uma espécie, por causa da mudança climática, está saindo de um lugar para outro e ela já faz o cálculo do impacto gerado no futuro. Então, você consegue prevenir muitas coisas. Você consegue, com inteligência artificial hoje, tem de reconhecimento facial de animais, desde reconhecimento facial de pessoas, para gerar mais segurança, e aí tem um perigo da inteligência artificial. No final das contas, como qualquer tecnologia, ela é usada por humanos, mas ela também é feita por humanos. Então, isso também tem um viés. Então, tem perigos. Por exemplo, a gente teve um caso de um estado específico que contratou uma câmera de reconhecimento facial e dentro da codificação dela tinha um viés racista. Então, isso vira um perigo. Óbvio, você pode consertar isso, mas, de novo, aí eu volto para a governança. Durante a contratação das empresas para as inteligências artificiais, qual é o processo de análise da codificação dessas tecnologias? Para ter certeza que ela está dentro dos princípios avaliados ali dentro. Então, tem soluções incríveis de você conseguir chegar. A gente vai implementar agora em comunidades isoladas cursos para ajudar em jornada empreendedora feminina. Você consegue trazer comunicação e aprendizado entre eles. Então, a tecnologia ajuda um monte. Acesso à internet, por exemplo, lugares que não tem tanta facilidade, não tem rede ainda, mas tem energia, você consegue levar para essas comunidades isoladas a internet de ponta para fazer o que elas quiserem, para empreender como eles quiserem sem sair do lugar. Então você tem um avanço incrível com a tecnologia, mas também vai ter um impacto tanto ambiental, tipo carros elétricos, até chegar num carro mais viável, alguns impactos ambientais que precisam ser mitigados. Com impacto social, inteligência artificial vai gerar muito rápido uma série de impactos sociais que a gente não está muito preparado para. Mas a gente vai trocando de roupa no meio do caminho, né? Vai se arrumando no meio do caminho, vai aprendendo, e vai aprendendo no meio do caminho. Enfim, eu acho que tem uma série de aprendizados para serem feitos. Eu acho que a tecnologia é fundamental. E eu acho que a educação para a base, a educação para a nova geração que vem, é muito importante. Porque ferramenta vai nascer a cada mês um monte de nova. Elas vão saber usar, eles vão saber usar, eles nasceram já no meio da tecnologia. Mas o grande
ponto, eu acho, que é saber questionar as tecnologias. Tanto a nova geração quanto a nossa. E não tomar o que vem da tecnologia como uma grande verdade. Porque aí você gera um caos social enorme. Assim como você conseguir questionar o algoritmo e é muito complexo, né? Assim, porque isso o tempo para você ter esse nível de aprendizado é muito complexo, não chega para todos. Então, se a gente conseguir perceber que nosso algoritmo leva a gente a pensar, o algoritmo dessas mídias sociais levam a gente a pensar de uma forma específica e que gera um outro tipo de caos social, é uma reflexão quase filosófica que você tem que ter, mas você tem que estar alerta para isso, né? As pessoas têm que estar alerta para isso para conseguir viver numa diferença, numa diversidade social que seja viável, porque senão vira uma guerra, né? Mas como você bem falou, né? Quer dizer, as pessoas vão evoluindo, né? As tecnologias vão chegando, assim como chegou pra gente de uma forma muito mais lenta e diferente, né? Mas eu tenho um filho de 15 anos, por exemplo, que a gente nem sabe que profissões, né, vão surgir, né? A própria fake news. Hoje ela demanda empresas que trabalham apenas apurando fake news. Isso não existia. Você tinha editoria, né? Qualquer notícia saía, passava pela editoria, então subentendia-se que tínhamos veículos críveis. Hoje não, todo mundo pode publicar. Então, assim, a gente tem aí, eu acho que é uma evolução, né? Vão nascer novas. Mais complexo a fake news. Por isso que a educação em casa ainda é assim. Se sempre foi importante, eu acho que hoje mais ainda, para você saber questionar e falar: será que isso faz sentido mesmo? Qualquer notícia que chegue, será que é isso? Parou antes de compartilhar, dá uma paradinha, né? Dá, porque com inteligência artificial você faz vídeo, você pega esse nosso vídeo aqui e pode fazer uma live completamente diferente, falando absurdos. Então, tem que ter muito cuidado. Mas tem coisas muito boas da tecnologia para dar escala a projetos incríveis, a mentes incríveis, de todas as idades. Traz uma inclusão muito boa também, que eu acho que é fundamental, e traz voz diversificada. Para vozes que estavam silenciadas, né? Ó, voou, temos 2 minutos e eu fico com medo, né, que a gente caia. Então, vou te agradecer muito por você ter aceito esse convite da nossa live on Jornada BMN ESG. Agradecer quem esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E falar de novo da promoção Teu a Louca no Patrão, 20% de desconto até meia-noite para você, pessoa física, que quer se associar à BMN. Vai no site www.abmn.com.br, seção membresia, pessoa física, e faz a sua inscrição ganhando 20% de desconto. E aí o cupom, a palavra mágica, né? O código mágico é a BMN ESG 20. Tá bom? Faz agora, para não esquecer. Faz agora. Faz agora. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Contem com a gente do que precisarem. Vamos junto nessa luta da comunicação consciente. Vamos juntos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tá. Tchau.